Então, nessa parte, na primeira parte, nós vimos sobre a estrutura do sermão, quais são os elementos que compõem uma pregação. Na segunda, eu fui mostrando a vocês modelos de sermão, mostrei 3 e fui destrinchando. E agora, sobre a apresentação, a pregação, a entrega do sermão. Então, eu coloquei aí 1 Timóteo 4,15, que a gente já leu, né? Que o teu progresso seja notório a todos. E uma frase que um pastor que eu tive, já está com o Senhor, me disse uma vez: todo culto tem 2 Cristos. Porque eu era o pregador da noite, estava sentado no altar com ele, e anunciaram mais um monte de coisas. Meu filho, vou ensinar uma coisa. Ele falou: todo culto tem 2 Cristos, Cristo Nosso Senhor e o pregador. Que às vezes o pessoal inventa um monte de coisa e quer que o pregador resolva em 20 minutos, né? Aí não é todo culto, mas às vezes acontece isso, né? Olha só, Robson Marinho tem um livro muito bom e ele colocou aí os maiores medos da humanidade. Eu coloquei nessa tabela aí, os 14 maiores medos. Ó. O maior medo da humanidade não é morrer, é falar em público. Não é isso? Desde a escola a gente percebe que algumas pessoas querem apresentar o trabalho, mas a maioria diz: não, eu preparo, você fala, né? Então, falar em público realmente, 41% das pessoas, de acordo com essa pesquisa, tem medo de falar em público. Então é comum em pessoas que estão começando a pregar de vez em quando ter um pesadelo, que a pessoa chega no público, mas não tem o que falar, ou esquece, né? Já tiveram um pesadelo assim? Tem gente que tem um desarranjo intestinal, não vai pregar. Com o tempo a gente aprende a driblar isso, tá? A gente vai aprendendo que não vai morrer, entendeu? A gente não vai esquecer, e se esquecer também não é o fim do mundo, né? Mas olha, eu tenho medo de altura, desses medos aí. Quais vocês têm? Medo de altura, eu tenho medo de ficar muito pobre, que é o número 4 aí, porque eu já fui muito pobre, agora sou só pobre, não sou muito. E eu acho que ser rico é muito bom. Com a experiência de 39 anos sendo pobre, eu sei que não é legal, né? Mas ó, medo de águas profundas eu não tenho vontade de fazer um cruzeiro. Se Deus quiser, daqui para o ano que vem eu vou. Agora minha esposa tem medo, mas na hora que eu chegar com as passagens compradas, eu quero ver se ela não vai. Ela não sabe nadar direito, mas quem ainda nada vai pular do navio? Se afundar, morre todo mundo, é besteira. Não adianta saber nadar, eu também não sei voar nem de avião. Então veja, medo da morte, eu tive essa semana, medo da morte, pensei que fosse morrer. De vez em quando isso acontece, mas assim, eu tenho medo de cachorro, tenho bastante, não de todos, mas de quase todos. Mas veja, os maiores medos da humanidade, o maior é falar em público. Então vocês que pregam, vocês estão na frente de muita gente nesse sentido, tá? Então confie em Deus, não confie em si, mas quando a gente tem as 2 primeiras etapas que eu falei aqui resolvido, a gente sabe elaborar, o negócio está pronto, está impresso, está nas anotações, e a gente traz, metade desse problema já é resolvido, porque a gente tem segurança de que está confiando, porque tem segurança, sabe o que vai falar, tá bom? Agora, nesse momento, eu quero falar sobre a comunicação em si. Então, eu coloquei aqui o seguinte, que um estudo feito por um psicólogo chamado Albert Mehrabian revela que 7% apenas da nossa comunicação é apresentada pelas palavras, pelo que se diz. 38% é pelo tom e qualidade do som, e 55% é pela expressão fisionômica e corporal. Então lembra que eu falei que não gosto daqueles pregadores extremamente desanimados? Imagina o cara vai pregar: meus irmãos, tenham ânimo, Jesus disse, tenham bom ânimo. Não combina, eu já vi velórios mais animados, entendeu? Então a comunicação é tão importante como a gente passa, como o conteúdo. O conteúdo deve ser levado em consideração maior.
Mas nós que estamos ouvindo, é importante que o comunicador saiba se expressar, que ele esteja adequadamente portado, discretamente vestido. Então, soube uma história do cara que foi pregar e ele passou tanto gel ou brilhantina, sei lá, no cabelo, que chamou a atenção de todo mundo. Ninguém conseguia prestar atenção na mensagem, porque o cabelo estava brilhando demais, entendeu? Então tem gente que vai pregar com as roupas tipo Teletubbies, né? Aquelas coisas nada a ver. Chama a atenção demais, não é bom. É importante a comunicação, a descrição, tá? E gente, tudo comunica, tá? Não existe só a comunicação verbal. Essa é uma prova que existe a comunicação não verbal também, tá? Ou seja, 93% da nossa comunicação é não verbal. 7% são as palavras. O resto é o jeito que se fala, o tom de voz, se a pessoa ouviu direito. Tudo isso é importante, tá? Então veja só, o som aqui está muito bom, mas às vezes a gente vai falar no lugar que se eu falar nesse ritmo que eu estou falando, o som bate e volta, fica aquele eco por causa da acústica do lugar. Então é necessário saber modular a voz. Quando eu vou pregar num lugar assim, eu falo menos, falo mais devagar, falo nesse ritmo, acelero um pouquinho de vez em quando, mas volto, porque eu sei que se eu falar no meu ritmo normal, que eu falo ligeiro, vai ficar ruim, o som vai ficar embolado. Então não é o ideal, mas é preciso aprender a modular a própria voz, tá bom? Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui rapidamente. Primeiro, vá direto ao assunto. Não desperdice tempo. Tempo é ouro, tá? É mais ainda, porque tempo não volta, né? Vá direto ao assunto. Número 2, jamais improvise, mas esteja preparado. Isso é mais para quem prega com frequência, né? Então, se a gente improvisa toda vez, mostra que a gente é negligente. Mas a gente precisa estar preparado de vez em quando para improvisar, se for necessário, tá? Número 3, não tente manipular a audiência. Então tem aqueles pregadores que excessivamente pedem para a pessoa repetir as coisas, para dizer alguma coisa para quem está do seu lado. Olha, elimine, o meu conselho é esse, elimine completamente esse vício. Não peça para ninguém dizer nada, nem amém, nem aleluia, nem glória, nem nada. No máximo, vamos ler juntos esse texto, no máximo. Pregue você, não queira que o outro pregue, tá? Então assim, tem pregadores que manipulam a audiência, faz o povo chorar, faz o povo rir, tá? Isso não é bom, isso não é bom. Quarto lugar, conclua no devido tempo. Eu já falei bastante sobre isso, mas o Robson Marinho coloca mais uma questão aqui, ele diz: como disse Floyd Breeze, doutor em oratória educacional, se o sermão se prolongar demais, os adoradores vão deixar a igreja em piores condições do que quando entraram, isto é, zangados. A regra final é: pare enquanto os ouvintes desejam que haja mais, e não quando desejarem que tivesse havido menos. Pare de pregar antes que as pessoas parem de ouvir. É isso. Deixa o povo com gostinho de quero mais. Entrega a mensagem, mas saiba fazer tudo isso no tempo hábil. Cada vez que a gente vai a um evento, ao médico, ao mercado, à igreja, a gente tem em mente quanto tempo deve esperar por cada coisa, não é isso? Então a gente vai estar na fila do supermercado, a gente espera, se é começo de mês, se é um hipermercado, a gente espera 1 hora, 2 horas, como eu já esperei na fila, é normal, é chato, mas é normal. Agora, 6 horas numa fila para pagar as compras? Não, eu vou embora, entendeu? Há uma revolta do povo. Então, cada coisa tem o seu tempo devido e a nossa mente se prepara para aquilo. A gente espera para esperar aquilo ali. A gente se prepara para esperar aquilo ali, tá? Conclua no devido tempo. Não receba a glória que é de Deus. Então, se alguém te elogiar, agradeça, mas não ache que é a última Coca-Cola do deserto, não, tá? Então, geralmente eu digo o seguinte, irmãos, como um estilo de vida: nem se impressione muito com um elogio, nem com uma crítica, tá? Nós não somos a pior pessoa do mundo, nem a melhor, tá bom? Então, elogios são bem-vindos. Sabe aquela história, toda crítica é válida? Eu não acho. Porque tem gente que critica a gente por inveja, porque está sendo usado por Satanás para tentar nos entristecer.
Então tem um lugar da crítica, tem as pessoas que têm a liberdade de chegar para nós e criticar, e tem aquelas que são inconvenientes, tá bom? Mas nunca receba a glória que é de Deus. Tenha um esboço. O esboço é aquele modelo que eu mostrei para vocês. Mostrei 3 modelos de esboço meu. Não precisa ser daquele jeito. Tem um esboço mental ou anotado. Quando eu vou pregar, geralmente eu coloco nas minhas anotações todas as passagens bíblicas que eu pretendo ler durante o sermão. A não ser que eu pretenda ler uma passagem que seja muito longa, aí eu vou direto no texto bíblico. Mas já deixo marcadinho lá e tal. Agora, para ganhar tempo, eu já deixo nas minhas anotações. Leio, já passo, para não estar procurando. Vai que na hora eu não acho direito. Aí quebra o raciocínio, entendeu? Tenha um esboço. Se é anotado, se é mental, não importa. Cada um sabe das suas qualificações. Geralmente eu anoto, tá? Como eu já disse. Mas é bom ter um esboço. Número 7. Cuidado com a postura corporal. Não pregue com olhos altivos, mas como um servo de Deus e irmãos ouvintes. Então isso é importante demais, sabe? Quantas pessoas criam antipatia nas outras antes de falar pela postura corporal. O cara chega na igreja, chega atrasado, né? Tem algumas igrejas que isso é comum. O pregador famoso chega atrasado na hora da pregação. Irmãos, o culto é para todos os crentes. No culto, o pastor não pode estar chegando só na hora de pregar. É muito ocupado. Não, começou e está aqui. Às vezes a gente tem que sair um ou outro, tem algumas pessoas trabalhando para organizar tudo isso aqui. É normal, mas não o tempo todo, todas as vezes, tá bom? Então a nossa comunicação não verbal é muito importante também. Mas se a gente chega, senta, cultua como todo mundo está cultuando, isso vai falar muito alto do que aqueles pastores que se acham importantes demais, tá? Cuidado com a postura corporal. O pastor mandou levantar para ler a Bíblia, levante, sente na hora certa. Às vezes eu me sento quando eu vou pregar, que não é todo culto, né? Eu não prego todo culto, mas quando eu vou pregar, às vezes quando o louvor está demorando antes do sermão, eu me sento um pouquinho no final, porque eu vou passar uns 40 minutos em pé. Então eu me sento um pouquinho no final assim, do louvor, discretamente, sem chamar muita atenção, fico na minha. Quando eu levanto, vou pregar. Evite cacoetes. Glória a Deus, aleluia. O cara pregando. Jesus, naquela tarde, glória a Deus, aleluia. Se encontrou com aquela mulher na beira do poço, glória a Deus, aleluia. Rapaz, quando ele fala a terceira vez, eu já não aguento mais. Entendeu? Esse tipo de coisa demonstra quão nervoso o pregador está. Porque ninguém fala, quando está conversando, glória a Deus, aleluia. Pastor, o senhor fala em casa, glória a Deus, aleluia. A gente vê um filme, glória a Deus, aleluia. Então, esse tipo de cacoete de alguns pregadores mostra o seu despreparo. Eu não estou dizendo que o cara não é crente, que o cara não é um servo de Deus santo. Não, não é isso. É que no discurso isso é muito ruim. É um cacoete e isso precisa ser removido. Precisa ser tirado. Eu botei que isso não é refrão, né? Amém? Faltou a interrogação aí, né? Não imite os pregadores. Pare de ficar perguntando amém durante a pregação. Pregação é você chega e dá a mensagem, tá? Não é para ficar, né? Amém. Então você chega e dá a mensagem. O Oscar Schmidt, aquele ex-jogador de basquete, se tornou palestrante, né? Então ele foi no começo da carreira, fez um discurso, fez uma palestra, o pessoal gostou, aí precisou usar o banheiro do lugar lá, do centro de convenções onde ele tem palestrado. Ele estava lá fazendo o que todo mundo faz, quando entraram 2 homens lá no banheiro, e conversando enquanto ele lavava as mãos, sem saber que o Oscar estava lá, ele disse: ei, você gostou e tal? O cara todo empolgado. Aí ele falou assim: eu gostei, muita animação, muita piada, muita história, mas conteúdo mesmo, quase nada. Ele ouviu aquilo e disse: principalmente, a minha palestra toda montadinha, mas o conteúdo mesmo vai ficar para o dia seguinte, quase nada. Aí ele procurou especialistas em montar aquele tipo de palestra.
e 2 anos depois ele se tornou o melhor palestrante do Brasil. Então, o que é da nossa mensagem, do nosso sermão, que vai ficar para o dia seguinte? Qual o conteúdo, tá? Então, evite cacoetes, jamais imite outros pregadores. Eu tenho meus pregadores preferidos, vocês têm os seus também, tá? Mas não podemos imitá-los nos trejeitos, sabe? Na oração. Tem gente que faz isso, não faça. Esses vícios de linguagem são eliminados com treinamento. Se grave, se ouça depois, é o melhor exercício. Você não vai depender de ninguém para isso, você mesmo grava, todo celular grava, né? No máximo, se tiver um gravador, você baixa o aplicativo, você grava o seu sermão, ouve depois. Eu sei que é meio ruim se ouvir, mas você vai pegando, tá? Mantenha-se humano. Fale com a voz natural ao pregar, não mude ao pegar o microfone. Eu estou dizendo isso porque eu vejo isso acontecendo. O cara está ali na porta da igreja conversando com a gente. Ah, irmão, como é que está? Sua mãe está bem? O carro consertou. Aí o pastor diz: vem cá, o pastor Fulano vai pregar. Meus irmãos amados, pelo amor de Deus, o que é isso? É um circo? Mantenha-se humano, não precisa virar um robô, um bicho. Então, mantenha-se, fale do mesmo jeito, com naturalidade. Com naturalidade. Do mesmo jeito que você falava quando estava conversando na porta da igreja. Tá bom? Não precisa. Um sermão com a voz modificada não é mais espiritual, não. Mantenha-se humano. Cuidado com o microfone. Então, coloquei: o microfone é seu amigo, não grite com ele. Em primeiro lugar, para saber se o microfone está ligado, você fala ao microfone, você não bate. O microfone é para bater ali. Não é para fazer isso aqui, ó. Acaba com o microfone. Não, o pastor está falando ali, alguém me deu o microfone aqui que eu vou pregar, quero fazer um teste. Não atrapalhe nada. Você vai dizer: pastor, só um minuto, eu vou deixar com o microfone. Oi. Tá bom? O microfone é seu amigo. Então eu levo choque naquele microfone de fio. Eu já levei tanto choque no microfone que eu não acredito mais naquela história do sonoplasta. Esse não dá choque. Porque eu suo muito, até que tem diminuído muito, mas eu suo muito nas mãos e nos pés. Então você imagina você pegar sua mão, colocar na bacia d'água, sacudir, você pegaria no microfone com fio, com a mão assim, sem enxugar? Esse é o meu caso. Então, quando é microfone com fio, eu levo um lenço. Já aconteceu. Aí eu digo: meus irmãos, graça e paz, tal, eu enrolo o lenço do microfone e digo: olha, eu estou colocando esse lenço aqui, já aconteceu, acho que umas 2 ou 3 vezes. Não é porque eu estou com nojo não, tá? É porque eu levo choque, aí eu explico e tal. E toco o barco. Para ninguém pensar também que eu estou com nojo, né, do microfone da igreja dos irmãos. Então tenha cuidado. Se você gosta de pregar com pedestal, ajeite direitinho. Tudo isso, tá? E ó, microfone não é assim, feito os pastores da Universal, né? Que eles pregam assim, né? Gente, o microfone é assim, tá? É para sair bem o som. Module a voz e o ritmo para falar de fala, para que todos ouçam. O culto é racional, significa que todo mundo tem que entender o que está sendo dito. Então, eu cheguei na igreja, o culto começou às 18 horas, o pastor leu um salmo, eu não lembro qual foi, mas eu lembro mais ou menos do que trata, eu entendi. Aí uma irmã orou, eu entendi o que ela orou, por isso eu disse amém. Às vezes vou no lugar e eu digo: irmãos, vamos orar aqui. Aí eu digo: peço para o pastor Arthur orar. Aí todo mundo começa a gritar. Eu não digo amém, eu não entendi. Paulo disse isso, né? Como dirá amém se não entendeu? O indulto. Ele está falando sobre as línguas, mas o princípio é o mesmo. Então uma vez eu dei aula para o pessoal, foram umas 4 vezes lá da aula, e toda vez de manhãzinha eu passava o dia dando aula. Aí eu pedi para alguém orar. Aí lá pela 4ª vez eu disse: olha, quando vocês oram, eu não digo amém. Aí eu expliquei o porquê, mas não cheguei de primeira. Aí é o costume, algumas igrejas têm esse costume, mas não é o nosso, né, na igreja de Nazaré. Quanto uma hora a gente pode dizer amém, aleluia, mas está atento ao que é orado. Não é isso? Então o culto racional passa pela tecnologia do microfone, da mesa de som. Então eu não gosto de pregar com ninguém fazendo fundo musical, isso me atrapalha.
eu acho que isso é uma manipulação das emoções dos ouvintes, entendeu? Aí na hora que eu vou falar algo mais fervoroso, o cara dá uma nota mais alta assim. Não, já pedi para o cara, cheguei, disse, meu irmão, graças a paz, tal. Ô meu querido, muito obrigado, não vou precisar, pode sentar lá. Peço. Se o cara disser, não, aqui a gente só prega assim, tá, tchau, Deus abençoe, não prega. E me atrapalha, tá? Então, copo descartável, meu Deus do céu. Tomou água, irmão, deixa lá, não traz nem para a igreja, não traz para o templo. Aquilo dá nos nervos, né? Às vezes a mãe dá turca para a criança, né? Aqui não acontece não, acontece? Irmão, em nome de Jesus, não traga mais não, que aquilo dói nos nervos. A pessoa que vai pregar, irmão, está nervosa, tem um monte de coisa na cabeça, é mais uma coisa para atrapalhar. Não faça isso, tá bom? Número 9, estou com sede, beba lá. Número 9, já foi. Número 10, cuidado com o microfone, obrigado. Número 11, evite falar de si mesmo. Então, quando o camarada é o herói das histórias, imagina, o cara é pastor há 20 anos no lugar, 25 anos, toda a história dele é o filho dele que é melhor do que os outros. Rapaz, isso cria uma antipatia muito grande. Toda a história sobre comida é a mulher dele faz a comida melhor do mundo. Nunca é de uma irmã, de outra pessoa, de um restaurante. Então, às vezes eu contei um monte de coisa minha aqui, como exemplo, enfim, mas no sermão você não pode ser o herói. Tá bom? O herói é Deus. O herói de todas as histórias dele. E as duas últimas, fale com paixão e fale com compaixão. Veja só, fale com paixão. Russell Shedd comenta o seguinte: toda comunicação necessita das 3 características apontadas há milhares de anos por Aristóteles: ethos, pathos e logos. Ethos é o caráter do comunicador, aquilo que os ouvintes percebem que o comunicador controla o interesse e confiança dos ouvintes. Então o cara está falando sobre missões, por exemplo. Missões, e se todo mês ele prega sobre missões, e é animado, fica a camisa, missões, até os confins da terra. Aí tem um grupo de evangelismo na igreja, ele nunca saiu para entregar um folheto. É o ethos, o ser da pessoa, ele não tem moral para falar sobre aquilo, entendeu? Outro caso, um caso positivo, é uma pessoa da igreja que tem muita oração. Culto de oração ela está, de jeito essa pessoa está. Ela chega antes para a igreja, no culto, fica orando de joelhos 30 minutos. Ela não lidera nenhum carro, tem um carro na igreja, mas quando alguém diz, vamos orar, vamos chamar a irmã fulana, que ela é a mulher da oração. O ethos falou positivamente, tá? Segundo, pathos. Pathos é a paixão, isto é, a habilidade do orador apaixonado de suscitar as paixões e as emoções dos ouvintes. Quem não tem e não mostra a sua paixão por aquilo que deseja transmitir, fatalmente entediará seu auditório. Então todos nós gostamos de ouvir alguém que fala com paixão. O cara fala aqui, mas ele gosta. Eu estava ouvindo o irmão ali falar sobre exercício físico, você vê que ele tem paixão. Ele deu umas dicas ótimas. Vou botar em prática a partir de segunda-feira. Se quiser. Toda segunda bate pra... Não, segunda-feira agora, a partir de segunda, algumas coisas. Então, isso é o pathos, ele falou com paixão. Então, todos nós temos nossas paixões. Por exemplo, eu sou apaixonado por futebol, joguei até quando pude, agora não dá mais, por uma série de razões, mas sobretudo que eu não enxergo mais a bola, enfim. Mas assisto, eu gosto, acompanho a Copa do Mundo agora, de clubes, gostei bastante. Então quando eu falo futebol, eu falo com paixão. Quando eu falo de alguns livros que eu gosto de ler, eu falo com paixão. Isso é natural. Eu não digo, eu vou falar com paixão para o cara se interessar. Não, cada um gosta das suas coisas, né? Tem gente que gosta de música, enfim, de passarinho, de pescar, não é isso? Ao comunicar a palavra de Deus, se você ama, naturalmente você vai passar de maneira apaixonada, tá bom? Você vai entender que a pessoa realmente está sentindo aquilo ali, ela acredita de verdade. Então, ethos, o pathos, e o terceiro, o logos. Logos é o conteúdo que levanta
toda a questão de argumentos, de argumentação e apresentação de razões para mudanças espirituais e morais. Com esses três elementos, o pregador impressionará bem o seu auditório, mas os efeitos eternos requerem a realização da obra do Espírito Santo. Então nós costumamos dizer que, e corretamente, dizemos que quem convencerá as pessoas dos seus pecados é o Espírito Santo. Isso é bíblico, está lá no Evangelho de João. Porém, isso não significa dizer que o Espírito Santo vai fazer o trabalho e que eu não devo fazer nada. Não. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que os irmãos que estavam pregando em Atos, tem os apóstolos, tem alguns apóstolos, tem diáconos, né? Que é Filipe, que é também evangelista. Nenhum deles evangelizou do tipo: Jesus te ama. Jesus te ama, essa coisa tão simples. E eles argumentaram com base nas Escrituras, solidamente, tentaram convencer seus ouvintes. Veja Paulo em Atos 17, em Atenas. Ele estava no meio dos filósofos, em Atenas, na Grécia. E ele argumenta, ele cita filósofos, ele contraria os camaradas e ele anuncia Jesus e a ressurreição. Alguns acreditaram, outros zombaram dele, depois ele foi embora. Então, realmente, o trabalho de convencimento é do Espírito Santo. Mas o que ele usa? Ele usa a pregação. Então, a gente deve dar às pessoas as melhores razões para elas acreditarem no que estamos pregando. E confiar que o Espírito Santo fará o trabalho que só ele pode fazer. Agora, o que nós podemos fazer, ele não fará. Então, você vai elaborar um sermão, capriche na argumentação, dê o seu melhor. E aí, confie, o Espírito Santo convencerá. Mas não é só, tanto faz, fulano, aí vem aquela coisa, né? Fulano nem se preparou e Deus usou. Esse é um mau exemplo. Deus usou porque ele é rico em misericórdia, não é porque ele estava satisfeito, não. Tá? A Bíblia manda a gente estar preparado o tempo inteiro. Tá bom? John Wesley, sobre essa questão, ele disse: ponha fogo em seus sermões ou ponha seus sermões no fogo. Sermão, porque ele escrevia, naquela época se escrevia o sermão todo. E era como se ele tivesse: ponha fogo aqui ou ponha isso aqui, suas anotações no fogo, que não presta. Por esse ponha fogo é entusiasmo, paixão, vida, isso mesmo, irmão. Comunique adequadamente. É claro, gente, nem todo dia a gente está para conversa, né? Então, uma vez ou outra, tudo bem. Às vezes a gente está tomando um remédio, já aconteceu comigo, que dá um rebaixamento grande. Nossa, eu já tomei alguns remédios que eu ficava falando assim, nem parecia eu. Mas que não seja o comum. E por último, fale com compaixão. Assim como Jesus, os profetas e apóstolos comunicavam a palavra de Deus com o intuito de que o povo fosse mais santo e obediente, também devemos pregar com amor pelos nossos ouvintes. Então não fique dando bronca por dar bronca não no povo não, pregue com compaixão. Saiba que cada culto que as pessoas vêm prestar a Deus, cada uma delas tem as suas demandas. É possível que alguém esteja extremamente preocupado com alguma situação, não sei. Eu dormi bem, comi bem, fiz uma boa viagem, estou muito bem aqui, está tudo bem comigo. Vou voltar para casa, espero, peço a Deus que me dê paz na volta e que encontre tudo em paz em casa. Agora não sei se todo mundo aqui está assim não, entendeu? Então pregue com compaixão, tenha paixão pelo povo, não tenha paixão apenas pela pregação. A pregação em si é apaixonante, porque a gente começa a pregar, irmão, daqui a pouco vem alguém e diz: boa palavra, meu irmão, glória a Deus, Deus continua usando a sua vida. Isso é bom, se você faz isso, amém. Todo mundo que já ouviu isso, esse incentivo, sabe como é bom. Isso é útil, é uma bênção. Agora, isso é um amor, se a gente só faz isso para receber elogios, é um amor à pregação em si, somente. Mas quando a gente ama os irmãos que estão ouvindo, e aqueles incrédulos que estão nos ouvindo também, que não são crentes ainda, a gente prega com o maior amor para dar o nosso melhor, não é isso? Eu penso que a melhor maneira de pensar sobre isso é imaginar que no auditório está a nossa família que não é crente, e nós estamos fazendo de tudo para se converter. E quando é na nossa casa, é diferente, né? É diferente. Tá bom? Então,
Isso é tudo. Só quero fazer